O atacante Wanderson está fora da partida deste sábado contra a equipe do Santos e vai para o seu terceiro jogo consecutivo, onde não fica à disposição do técnico Mano Menezes. A sua condição física preocupa a todos, da torcida, da comissão técnica e também do departamento de futebol do Internacional, já que desde a sua chegada ao Beira-Rio, Wanderson teve algumas dificuldades para estabelecer uma sequência maior de jogos por conta dos problemas de condicionamento físico. Existe no departamento de futebol um diagnóstico sobre o principal motivo, a principal razão para que ele não tenha uma condição física ideal desde a sua chegada aqui ao Beira-Rio. E a solução para se corrigir esse problema já está desenhada para o futuro próximo do jogador. A condição de Wanderson, que para muitos é o melhor jogador do elenco do Internacional, é pauta agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, e nesse vídeo eu quero falar sobre Wanderson, principal jogador do elenco do Internacional para muitos e que fica de fora de mais uma partida. A lista de relacionados do Internacional para o jogo contra a equipe do Santos foi divulgada e nela não consta o nome de Wanderson. O Wanderson está passando por um desconforto muscular e fica da sua terceira partida consecutiva de fora pelo Internacional. Eu vou primeiro explicar o que o Wanderson está passando nesse momento, qual é a condição atual desse jogador, tá? Ele teve na partida contra o Cuiabá, quando o Inter venceu por 1-0, gol do alemão de cabeça, cruzamento do Pedro Henrique, ele teve naquele jogo um desconforto muscular. No primeiro tempo, ele acusou dores na coxa, relatou essas dores para o departamento médico e para a comissão técnica no vestiário, e aí optaram por tirar o Wanderson no intervalo. Colocaram o Pedro Henrique e ali começou-se um tratamento para o Wanderson voltar nos próximos jogos, mas ele não voltou. É importante dizer que o departamento médico não diagnosticou nenhuma lesão muscular no Wanderson. Ele passou por exames de imagens logo depois dessa dor, desse desconforto muscular, e desde então vem passando por frequentes exames para apontar que não existe nenhuma lesão muscular no Wanderson neste momento. O que acontece são dores, o que acontece é um desconforto. E com esse desconforto, que é quando ele dá uma corrida, quando ele dá o pique, sente fisgar um pouco a coxa, com esse desconforto, o Wanderson está sendo preservado pela comissão técnica do Internacional. É esse o termo utilizado. E por que preservado? Porque em junho, quando o Wanderson se lesionou contra a equipe do Botafogo em uma partida do Campeonato Brasileiro, ele relatou uma situação muito parecida. Uma dor, um desconforto, onde ele disse que conseguiria seguir jogando, e aí, seguindo jogando, ele acabou tendo uma lesão muscular que o tirou dos gramados por cerca de um mês. A comissão técnica do Internacional tem receio de colocar o Wanderson nessa condição de desconforto e ainda assim ele gerar uma lesão, ainda assim ele realizar um esforço que possa gerar uma lesão e tire o Wanderson, por exemplo, do restante da temporada. É essa a grande preocupação do Internacional no momento, mas existe uma preocupação paralela, que está demorando para passar esse desconforto. E aí o diagnóstico de que o Wanderson não está com sua condição física em 100%. Ele tem problemas físicos e isso está sendo observado por todos lá dentro. Qual é o diagnóstico que se tem do Wanderson? É um diagnóstico que precisa de uma contextualização. E a contextualização está na chegada do Wanderson aqui em Porto Alegre. Ele é emprestado do Krasnodar da Rússia para o Internacional. No Krasnodar, ele teve uma lesão no tornozelo, que foi séria, ele ficou 8 meses afastado dos gramados por conta dessa lesão do tornozelo. Ele se recupera no Krasnodar, começa a jogar alguns amistosos de intertemporada e é negociado com o Internacional. Ele chega aqui no Inter ainda com o Alexander Medina e já na primeira semana de treinamentos ele tem um edema muscular na coxa, que o impede de estrear por 2 ou 3 semanas. Nesse meio tempo, o Medina é demitido, chega o Mano Menezes e já na estreia do Mano Menezes, o Wanderson, finalizando a sua recuperação, é escalado e joga contra a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Desde o jogo contra o Fluminense, o Wanderson entra no time, vai bem e se torna titular da equipe, titular absoluto do Internacional, e não teve mais descanso. O diagnóstico que o departamento de futebol do Internacional possui, e nesse meio tempo o Wanderson passou por aquela lesão contra o Botafogo, que foi bem na época ali do jogo contra o Colo-Colo, mês de junho inteiro quase, o Wanderson ficou de fora. O diagnóstico do departamento de futebol é que o Wanderson não teve uma pré-temporada para se reequilibrar do ponto de vista físico.
Ele volta de uma lesão muito séria, chega aqui no Inter, tem um edema por conta do tempo parado também dessa lesão, que de certa forma é considerado até natural. Ele volta, joga, se lesiona, recupera, joga e agora tem esse desconforto. Ele não está equilibrado muscularmente. E para se recuperar isso, só uma pré-temporada bem feita, o que o Inter terá no início do próximo ano. Os jogadores entram de férias no final de novembro. Mês de dezembro inteiro, eles ficam de férias. Aliás, no final de outubro, mês de novembro inteiro, eles ficam de férias. Dezembro, eles voltam e fazem um mês inteiro de pré-temporada pensando na temporada de 2023, quando o Gauchão começa ali na segunda semana de janeiro. Então essa pré-temporada que o Wanderson precisa será feita no início do ano que vem. E se espera que com isso ele esteja equilibrado muscularmente, equilibrado fisicamente, para não ter esses problemas que vem tendo de condicionamento físico ao longo de toda a temporada de 2022. Não há qualquer risco na negociação do Wanderson, tá? Mesmo que ele apresente esse número de lesões, ele apresente esse número de ausência dos jogos, o Inter não está repensando a contratação do Wanderson. A compra será feita, 4,5 milhões de euros, são 24 milhões de reais aproximadamente, tudo dentro da maneira que foi acertada com o Krasnodar. Mas existe a preocupação de como trabalhar o Wanderson para que em 2023 ele não tenha tantos problemas como teve em 2022. Se entende que a solução é essa, o diagnóstico é esse. Agora é esperar para ver se ele vai dar resultado. E esperar também que o Wanderson se recupere desse desconforto muscular e possa pelo menos jogar a reta final do Campeonato Brasileiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!